São Chico Podcast. Se você é apaixonado por São Francisco do Sul e quer ficar por dentro das boas notícias da cidade, então você precisa ouvir o São Chico Podcast. São Chico Podcast é uma produção do Estúdio Inca. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga no Spotify. Aguarde mais alguns instantes. Dentro de poucos minutos iniciaremos as nossas transmissões. São Chico Podcast, o primeiro podcast de São Francisco do Sul. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um São Chico Podcast, um canal que vem trazendo informação assim de todas as boas novas, as boas notícias que acontecem nesse lugar incrível, maravilhoso que é São Francisco do Sul. E hoje, no episódio de hoje, estamos aqui com a Isa, nossa convidada hoje, uma pessoa muito querida por muitas pessoas, né? A Isa é parapsicóloga e trabalha com algumas técnicas também de hipnose, né? Seja muito bem-vinda, Isa. Vou pedir para que você se apresente um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Bem-vinda. Obrigada, Luiz. Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Isabel, as pessoas me conhecem como Isa. Sou parapsicóloga, sou mãe do João Miguel, mãe da Joana. Eu moro aqui em São Francisco, nasci aqui e cresci aqui, moro aqui ainda e gosto muito. Trabalhei por muitos anos como cabeleireira e hoje em dia eu trabalho como parapsicóloga numa clínica aqui em São Francisco do Sul. Eu acho que a minha trajetória de terapeuta já começou quando eu era cabeleireira. Ah, é? Como é que foi isso aí? Sempre falam, né, que a mulher vai no salão de beleza porque ela quer alguma mudança, né? E às vezes eu percebia que aquela mudança não era no cabelo. Era uma mudança interna. E durante o atendimento a gente desenvolvia ali uma conversa. E eu percebia que não era tanto o cabelo. Teve muitas clientes até que chegavam e queriam mudar radicalmente. E eu percebia que tinha alguma coisinha ali que para a pessoa não se arrepender. Eu conversava e no fim às vezes a gente só conversava, a pessoa nem fazia o cabelo. Nossa, só iam para uma consulta. Ia para uma consulta. É que o cabeleireira já é um pouco psicólogo, um pouco terapeuta também, porque falam isso. Ouve bastante história, né? Uhum. E aí então acontecia isso, de às vezes a pessoa tipo ir, agendar um horário, tá ali para fazer o corte contigo, mas no final só queria ser ouvida, um pouco desabafar. Ser ouvida, a mudança era interna mesmo, não era tanto o cabelo. E participei de muitos momentos, de muitas mulheres, né, dentro do salão de beleza, de ouvir, de compartilhar as nossas trocas. Eu ajudava elas me ajudavam. E onde eu tive o meu despertar para trabalhar com isso, para estudar e ir atrás, foi... Eu tive depressão por muitos anos e nessa busca de ficar bem, e teve um momento que eu busquei muito em tudo, porque eu queria ficar bem, e eu fui atendida por uma parapsicóloga, e foi incrível, foi transformador na minha vida, e através desse atendimento, a Silvana, né? Ela esteve aqui gravando o último episódio com a Fábio. E através desse atendimento, eu lembro que ela foi aplicar um reiki em mim. Eu não conhecia reiki, não conhecia as práticas integrativas, eu até tinha muito medo, porque eu não sabia o que era. O que é isso que tu tá com as mãos em mim? E foi transformador, né? Eu digo que é uma Isabel antes dessa trajetória de autoconhecimento, uma Isabel depois. E eu gostei tanto e fez tão bem pra mim, e que eu tive um despertar, né? Se eu conseguir sair disso, outras pessoas conseguem. Daí eu comecei a estudar. Olha, e aí assim, essa transição, você falou que teve um período de depressão, quanto tempo mais ou menos? 7 anos. 7 anos em depressão. E aí essa virada que você está falando, que você teve esse despertar, foi depois que você conheceu essas técnicas de parapsicologia, de reiki, tudo. É engraçado assim, porque tudo que é desconhecido pro ser humano tem uma rejeição natural, um medo, né? Tipo, não sei que passo é esse que eu vou dar porque é desconhecido, né? E às vezes
essas práticas, há alguns anos atrás, para muitas pessoas era totalmente desconhecido, né? E nos tempos atuais, agora, até a unidade básica de saúde oferece, às vezes, um atendimento de reiki, né? Agora, esse ponto da parapsicologia, assim, é um tema, é um tópico que sempre me chamou a atenção. Mas eu nunca me aprofundei, assim, sobre isso. Mas até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, tem algumas vertentes aí, né? Então outro dia eu tava vendo, parece que tem até uma vertente que mexe com fenômenos paranormais, assim, tipo, tudo. Não sei se é poltergeist, o que é, mas então assim, a gente são 3 linhagens, é isso? Tem a linhagem da parapsicologia espírita, a católica e a científica / neutra. Isso. É isso. E qual dessas, assim, que você desenvolve? Como que é esse trabalho? Então, eu me formei no Instituto de Parapsicologias e Ciências Mentais de Joinville. A vertente que eu mais trabalho é a científica, que eu mais me conecto. Mas eu atendo alguns fenômenos de paranormalidade também. Como o que eu mais atendo é paralisia do sono, fenômenos de desdobramento através de sonho. Então as pessoas não sabem o que é e acham que é algo muito ruim e acabam entrando até numas paranoias e tem muito medo. Daí começam a não querer dormir, desenvolver insônia, porque se dormir pode ser que isso aconteça. E são vários estágios, né? São vários estágios. Porque eu tive problema, assim, do sono. Agora diminuiu, assim, já tem alguns anos que não acontece tudo, acho que conforme eu fui me conhecendo, me despertando também, mas assim, eu comecei a perceber a primeira vez quando eu tinha 8 anos de idade, que minha mãe me acordou e eu tava em pé, e pra mim, eu tinha ido no banheiro fazer xixi, mas não, eu tinha aberto a gaveta da penteadeira achando que tava no banheiro, aí ela me acordou. Depois teve um outro fato, quando eu tava com 12 anos de idade, que no meu sonho eu vi que o meu cachorro estava se enforcando, que ele tinha caído do lugar onde ele ficava à noite. Eu tinha um pastor alemão que eu ganhei, era um pastor alemão que ele tinha sido treinado pela polícia, e aí o cachorro recebeu a aposentadoria e eu ganhei ele, então era um cachorro super obediente, e eu sonhei que ele estava se enforcando. E aí quando eu acordei, eu estava em pé no beliche que eu dormia, né, com meu irmão, e eu estava em pé querendo agarrar o teto. E aí eu falei assim pra minha mãe, meu cachorro tá se enforcando. Ela, não tá, volta a dormir, tá tudo bem, essas coisas do sono aí que você tem e tal. Eu, não satisfeito, fui até o lugar onde estava meu cachorro e ele tava pendurado, se enforcando. Então eu não sei, assim, na época eu não parei para pensar, não chegava a esse ponto de reflexão, mas será que isso, por exemplo, é considerado um fenômeno, assim, paranormal, de ter, assim, uma visão de uma coisa que está acontecendo? Como que a parapsicologia explica esse tipo de coisa, por exemplo? A parapsicologia explica que o ser humano tem fatores extrasensoriais, né, que se chamam, que além dos 5 sentidos, então tem a telepatia, que é quando já existe a informação e eu capto de algum lugar. Eu vou captar, vamos supor, que tu tá pensando em me ligar. De repente tu recebe a minha ligação. Então a gente fez uma troca de informação. Certo. Quando a informação ainda ela não existe e eu já visualizei ela, é um fenômeno de pré-cognição. Então eu peguei essa informação antes de ela existir. Que Entendi. Foi o caso do cachorro. Isso aí existe uma fração de segundos que a pessoa consegue ter acesso a essa informação, né? Parece que na verdade a gente sabe tudo que vai acontecer nos próximos segundos, mas mentalmente a gente não consegue trazer essa informação de uma forma consciente. É isso, é assim mesmo que acontece. Exatamente. E dentro existem vários fenômenos, inclusive o fenômeno de poltergeist, tem fenômeno de psicocinesia. Então existem vários fenômenos que a parapsicologia, né, ela é essa ciência que estuda esses fenômenos. Então hoje a parapsicologia ela é considerada assim uma ciência e ela tem a parte a vertente da parapsicologia que faz o estudo de casos. Certo. Então ela faz todo esse estudo e tem o que a gente aprende, né? Que existem fatores de predisposição para a gente desenvolver
alguns fenômenos. Entendi. Então, tem todo um estudo por que a pessoa está desenvolvendo esses fatores, o que fazer para que ela entenda ou para que ela não tenha mais. Porque quando a gente traz para a consciência, a gente entende o que está acontecendo, já é um alívio. É que o desconhecido gera medo, né? Então, quando a gente começa a entender, né, quando a pessoa vai numa parapsicóloga e ela tem algum fenômeno paranormal, assim, que é chamado, que quando a gente fala de paranormalidade, as pessoas imaginam um fantasma, né? Já imagina. E não tem a ver com um fantasma, tem a ver com coisas nossas, inclusive um sonho, uma memória de algo que ainda nem aconteceu, uma visão. Quando eu estou pensando em alguém me manda mensagem, assim, isso é um fenômeno de telepatia, pode ser um fenômeno de telepatia, né? Então a gente tem diariamente, assim, muitas pessoas têm muito mais e tem pessoas que vão experienciar o fenômeno de paranormalidade, às vezes, uma vez na vida. E assim, associando essa questão, né, assim, tipo, como um exemplo bem simples de falar de poltergeist, essas coisas, mas assim, o fenômeno paranormal, então, ele não é totalmente associado a uma coisa negativa. Pode existir um fenômeno paranormal de uma forma positiva, né? Sim. Esses estudos, essas ciências, assim, são só questões, assim, mentais, cerebrais, ou isso está relacionado a questões energéticas ou espirituais, por exemplo? Existe Então, uma ligação? A parapsicologia, ela tem esse entendimento de que o ser humano, ele é um ser que também é espiritual, né? Uhum. Então tem essa ligação. Não faz essa divisão, né? Ciência e espiritualidade, porque são uma coisa só. Como se a parapsicologia viesse para juntar, né? Para unir. Entendi. E a parte positiva ali, né? Acho que tu deve lembrar, os antigos falavam de rezar o responso para achar um objeto lá que estava perdido. Isso é um fenômeno paranormal, ele é estudado também. Eu não me lembro exatamente como... Você me trouxe assim uma outra memória também. Eu não sei como que isso acontecia de verdade. Mas assim, por exemplo, minha mãe... minha mãe, ela ia para aquela missa que tem de domingo de Ramos. Uhum. E aí ela pegava aqueles ramos e ela guardava embaixo do colchão. E aí eu tenho a memória que quando chovia muito forte, na casa onde eu morava, tinha alguns pés de eucalipto assim muito antigos na frente de casa. E pela forma que eles cresceram, se eles fossem um dia cair, eles iam cair em cima da nossa casa. E aí eu lembro que quando minha mãe pegava e via que estava uma tempestade muito forte, que chovia granizo, ela pegava, ia embaixo do colchão, pegava aqueles ramos e jogava em cima do telhado. E parava de chover. Só que minha mãe era católica, então assim, tipo, né, porque na mente de uma outra pessoa às vezes fala, não, mas, né, isso daí e tal. Minha mãe era católica e fazia isso. Isso é um fenômeno paranormal também ou não? Isso seria, assim, uma simpatia, alguma coisa assim? Já está mais voltado para um lado da fé dela. Da fé que ela tinha, né? Entendi. E nesses casos, assim, de estudo, né, paranormal, tem algum caso, assim, que mais te chamou a atenção, que você pode compartilhar para... Deixa eu lembrar. Teve um caso de uma criança e ela ter esse fenômeno de pré-cognição. Ela sonhava, acontecia. E a família começou a perceber isso com mais... começou a ser mais frequente isso, né? A menina sonhava, contava o sonho e eles já ficavam apreensivos. Nossa. O que ela sonhava acontecia. Qual a idade da criança? Tinha 8 anos. Nossa. Então, eram coisas rotineiras, assim, que a criança sonhou até então, vira o meu entendimento que eles vieram me contar. Coisinhas como ela sonhar que acordar de manhã, mãe, eu sonhei que hoje não ia ter aula, e por algum motivo foi cancelada a aula, assim, então... Eram coisas assim, rotineiras, porém a família começou a ficar preocupada e é muito levado para um lado negativo isso, né? Então a menina já nasceu com esse fenômeno mais de pré-cognição, mais forte dentro dela, e através da consulta da parapsicologia é mostrado, né, e explicado quais são os fatores que auxiliam para ela ter mais isso, se é melhor...
Se a família segue alguma linha de espiritualidade que pode auxiliar a criança, é legal. Se não segue também, tudo bem, dá para trazer para a consciência através da conversa. E quanto mais a criança cria consciência daquilo que está acontecendo com ela, que está tudo bem, quanto menos é levado para o lado negativo, aos poucos aquilo vai cessando. Se a criança não quer, se o adulto ele não quer, mas tem aqueles sonhos, ele vai cessando. É só ir trazendo para a consciência, para o senso crítico mesmo, de não ter. Então ele consegue cessar, né? Mas dentro de uma consulta da parapsicologia de paranormalidade, a gente tem todo um roteiro para trabalhar qualquer questão que seja ligada à paranormalidade. E desmistificar muita coisa também, que tem pessoas que têm esse fenômeno de clarividência, né? Que é de ver com a visão periférica ou não. E é o que mais gera medo, assim, em todo mundo. E eu nunca atendi ninguém que veio falar pra mim que tem esse tipo de fenômeno. Mas geralmente quem tem esconde porque tem vergonha, porque tem medo, não quer mexer com isso. Só que quando é trazido para a consciência e trabalhado isso, né, a parapsicologia está aí para auxiliar, para desmistificar, para tirar aquela sombra negativa de cima desses fenômenos, porque acontecem com o ser humano. Por isso que a parapsicologia hoje é uma ciência, né, que estuda isso, porque de tanto acontecer, de tantos padrões dentro desses fenômenos acontecerem, ele foi estudado, ele é estudado até hoje, né. Na verdade, a parapsicologia ela está em fase de estudo, porque muitas coisas não tem como fazer uma pesquisa assim muito concreta. Então tem muito material já, se as pessoas forem pesquisar sobre a parapsicologia, mas ela ainda está em fase de estudo. Acho que tem bastante chão ainda. Entendi. Então, assim, existe, por exemplo, então, fenômenos, né, estudados pela parapsicologia de pessoas que podem ter uma atividade cognitiva mais acentuada, mas que nem sempre isso é visto de uma forma negativa. Às vezes isso pode ser visto como um dom, por exemplo, Exatamente. que a pessoa tem. Então, por exemplo, se eu pegar assim, a pessoa de Chico Xavier, né? Era uma pessoa com alta atividade de paranormal, né? Só que ele soube como desenvolver isso. Exatamente. De uma forma, eu não sei se ele entrava num transe profundo, que, nossa, quantos livros, né, que ele recebeu através. Então isso é considerado também, né, uma atividade cognitiva. Nossa, que interessante. Desconhecia totalmente assim Eles são vários fenômenos, né? Falando de Chico Xavier, assim, são vários fenômenos. Ele conseguia canalizar, né? Tinha precognição, tinha telepatia, eram vários. Então, ele usou disso como um dom para auxiliar outras pessoas. Então, nem todas precisam, né, usar isso para auxiliar outras pessoas ou para se auxiliar. Elas podem simplesmente escolher não ter mais. Entendi. Então, a gente auxilia nessa caminhada, mas se a pessoa quiser utilizar os seus fenômenos paranormais como dom, né, muitas pessoas enxergam isso como, por que eu vim diferente dessa forma? Então acabam despertando para isso e querendo ajudar outras pessoas com esses dons, com esses fenômenos. Olha só, que bacana. Já está me desmistificando assim, a imagem que eu tinha, né? Porque só ouvia falar mesmo. E aí, em que ponto, vamos dizer assim, para pessoas que não têm essa questão assim, de atividade paranormal, mas quais são outros pontos assim, que a parapsicologia pode auxiliar, como o caso, por exemplo, das mulheres que iam te procurar querendo uma mudança radical? Como que isso se dá? Então, a parapsicologia, esse curso que eu sou formada, que eu tenho essa formação, a gente estuda várias práticas integrativas também. E a gente faz um estudo da mente, né? A gente estuda a ciência mental também. O que eu mais gosto e o que eu mais atendo hoje é essa questão de traumas, de bloqueios que todos, vou falar todos, porque se não todos, quase todos são desenvolvidos na infância. Então é com essa linha que eu mais trabalho. Eu utilizo técnicas como hipnose, regressão de memória, relaxamento mental, para que a gente consiga mudar os padrões que foram gravados na infância.
como uma única verdade e que através desses padrões foram desenvolvidos comportamentos na vida adulta que às vezes é o que está incomodando a pessoa. Aí é um outro ponto também que agora eu quero aproveitar a sua presença para desmistificar também, né? Por exemplo, outro dia, um dos meus filhos, que está na fase de adolescência, a gente estava com um amigo nosso em Tijucas que é hipnoterapeuta também. Aí meu filho perguntou assim pra ele: ei, você me ensina como que faz pra hipnotizar as pessoas para que elas possam fazer aquilo que eu quero? Aí ele, não é bem assim e tal, tentou explicar pra ele, mas meu filho achou que na verdade ele não queria ensinar, entendeu? Mas assim, às vezes vem uma imagem também muito mistificada por causa de filmes e tudo, que a pessoa tá sendo hipnotizada pra obedecer todos os comandos e tal, mas na verdade essa é uma terapia, é uma ciência também que pode auxiliar a pessoa aí dentro de si pra curar os seus traumas, é mais ou menos nesse sentido. É isso. Quando eu me formei e eu comecei a divulgar, né, que eu era hipnoterapeuta, muitas pessoas falavam: me hipnotiza aí, eu quero ver. Não é assim. Faz eu comer uma cebola achando que é uma maçã. Não tem sentido. E a hipnoterapia é totalmente diferente. Na hipnoterapia, eu costumo dizer que dentro do consultório, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, é sempre auto-hipnose. Então, é sempre a pessoa. É como se a hipnose fosse um carro, uma Ferrari. E a pessoa senta ali na Ferrari para fazer uma viagem para dentro de si. E eu sou apenas o cinto de segurança. Entendi. A pessoa só vai para onde ela quer e para onde ela permite. Então, tem muitas pessoas que têm medo de ficar vulneráveis ali durante a hipnose. Vai que a pessoa peça para fazer alguma coisa que eu não quero. As sugestões de hipnose, elas nunca vão te induzir para ir contra o teu senso crítico. Então, se a gente está fazendo um trabalho de hipnose, né, e o hipnoterapeuta fala para a pessoa algo que não é para fazer, na hora a pessoa vai abrir o olho, não quero. Entendi, ela está consciente. Consciente, super ela entra consciente. Como se fosse um estado de relaxamento, meditativo. Exatamente. Até porque as ondas cerebrais que a gente trabalha, a hipnose, não são ondas de sono, são ondas de relaxamento. São as ondas teta, então, que são usadas também para outras técnicas, como Theta Healing. Entendi. E tantas outras. Então, a pessoa precisa estar acordada. Se ela dormir, não dá para fazer. Então, ela tem que estar acordada, ouvir as sugestões e aceitar as sugestões. Por isso que o trabalho, eu sempre digo que a hipnose é a cereja do bolo, é o finalzinho da consulta. Durante a sessão, a gente vai conversar para que eu possa entender o que está se passando. E ali já vai ser ressignificado muita coisa e ali a gente faz um combinado. Então, a gente vai trabalhar assim. Eu vou aplicar uma técnica de hipnoterapia para que a gente ressignifique uma memória, traga um novo significado para a memória. Entendi. E a pessoa já está tudo combinado, então a pessoa só vai aceitar as sugestões porque ela quer. Então quem está no controle de tudo é a pessoa, quem está dirigindo ali é a pessoa. Então, assim, logo do início, assim, da consulta, a pessoa já vem, ela acredita que deve passar uma entrevista, alguma coisa assim, e ela já vem apresentando qual ponto da vida dela que ela quer trabalhar, que ela quer curar aquele trauma. Exatamente, pode ser que a pessoa apresente uma queixa ou várias queixas, né? Daí a gente vai separando, trabalhando uma por uma, por etapas. Porque às vezes deve vir pessoas assim com muita coisa, né? Muita demanda, assim. Então, a gente vai indo por etapas. Às vezes, tu ressignifica um trauma, já eliminamos mais 5 queixas junto. Todas estavam ligadas. Qual a faixa etária que normalmente, procura para uma consulta? Assim, são crianças, adolescentes, adultos na faixa dos 30 anos? Hoje, quem mais me procura, assim, uma média assim, de idade é dos 15 aos 50. Dos 15 aos 50, a partir dos 15. A partir dos 15, que é aquele conflito, né, da adolescência, de começar a ver as coisas como adulto, mas ainda não tem a maturidade do adulto, então gera aquele conflito interno e os pais começam a serem vistos como os vilões da história. Então é bem importante, né? Eu acho importante
terapia desde que a criança começa a entender a fala, né? Do outro, ou desde que nasce ali, que já dá para ir na terapia. Acho que é importante todo mundo ir na terapia, né? Inclusive faço terapia. Mas essa fase da adolescente é de extrema importância. É interessante isso que você falou assim também, né, desde criança, né, já fazer algum tipo de terapia, porque até algum tempo atrás eu acredito que muitas pessoas associavam assim, por exemplo, ir em busca de um terapeuta com alguma coisa totalmente em desarmonia ou que estava com algum parafuso solto ali na cachola, né, e não é bem isso, é mais associado assim a questão de saúde, de bem-estar, né, porque não sei, me parece que quando as coisas não estão em muita harmonia dentro do nosso pensamento, isso reflete muito no físico, né? Sim. Então, assim, tem pessoas às vezes que não estão bem com as suas emoções ou com os seus pensamentos, que às vezes podem até adoecer fisicamente, né? Sim. Isso é assunto para um próximo podcast. Tá bom. Eu estou me especializando agora na medicina germânica, né? Ela trabalha muito isso, que é quando já está somatizado no corpo físico, no campo psicológico, assim. Então, a mente, ela cria a situação, se manifesta nas emoções, depois se manifesta no físico. Entendi. Eu tive um professor uma vez que ele me explicou assim, veja se te faz sentido, ele falou assim, pensamento libera emoção, emoção libera energia, e a energia faz a materialização. Super. Né? É isso. E me diz uma coisa, você em algum momento eu ouvi você comentar também assim, que você trabalha com terapia para casais também, é isso? E aí como que é isso? É mais pro lado de parapsicologia ou pro lado de hipnose? Por exemplo, tem um dos dois ali que tá querendo se separar e hipnotiza ele aqui que eu não quero que ele se separe de mim. Fosse fácil assim, né? Mas falando da hipnose, né? Se a hipnose fosse como as pessoas imaginam, assim, né? Essa manipulação, né? Visto a hipnose como manipulação. Muita gente vê assim, né? Os hipnoterapeutas estariam todos milionários, assim. Era só ir manipulando todo mundo, mas não é assim, não. A hipnose, ela é uma ferramenta incrível, né? Para trabalhar, e com casais é muito legal. Que geralmente os casais chegam... geralmente eu não atendo os casais juntos. Tá. Eu trabalho separadamente. Por quê? Porque eu trabalho muito com a criança interior que está dentro de cada um. Então, quando chegam os casais para eu atender, eu gosto de olhar no olho de cada um, escutar cada um, as demandas de cada um. E geralmente a gente está falando da gente, nem é tanto do outro. Então, eu acredito que trabalhando as feridas de cada um separadamente... Daí, posteriormente, até dá para fazer uma consulta com os dois juntos, mas primeiro trabalhar as feridas de cada um, porque já dá para organizar muita coisa. Então, a mulher, às vezes ela tem, por conta dos traumas dela e dos bloqueios, ela projeta uma coisa no marido. E o marido, por conta dos traumas e bloqueios dele, ele projeta uma coisa na esposa. Então, às vezes eu percebo que tem tudo para dar certo, os dois se respeitam, que é o mais importante, se gostam. Só que a conversa não bate, que um espera aquilo que imagina, eu imagino que o meu marido ele tem que fazer isso, aquilo, e o marido chega às vezes do trabalho cansado com a cabeça trocada, estou esperando isso da minha esposa. Aí é a expectativa e a realidade. E daí acontece que nenhum atende a expectativa do outro, porque os dois não conversam, que a conversa é muito importante. Não tem um diálogo, Não tem diálogo, e cada um tá com a sua feridinha ali, machucando e doendo. Então entram numa defensiva, daí param de conversar, onde muitos casais se separam, né, sem necessidade. E eu falo muito de trocar os códigos, é algo que eu trabalho bastante na terapia. Às vezes a minha linguagem de amor, a forma que eu recebo o amor, é diferente da do outro. Uhum. Então, vou compartilhar algo meu, assim. Lá em casa, minha linguagem do amor é quando meu marido faz algum concerto em casa, assim, acho legal, eu gosto. Ou mexe com as minhas plantas, me ajuda lá a fazer essas coisas. Eu me sinto muito amada, assim, muito. A linguagem do amor dele é diferente. Ele gosta de abraço, de contato físico, de carinho. Entendi. Então, até a gente entender, a gente fazer essa troca, eu esperava dele
Eu espero que ele vá lá salvar minha planta que está morrendo no vaso, porque é sempre eu que cuido das plantas. E ele nem se atentava à planta. E às vezes ele esperava abraço toda hora, abraço, carinho. E eu achava que não. Achava, é normal, eu vou fazer por ele outra coisa. Que são atos de serviço, né? Então, quando a gente faz essa troca, já resolve, assim, um problemão. E a hipnoterapia, ela vem para trabalhar também, né? Porque não é só a hipnoterapia que eu trabalho, mas é uma das ferramentas que eu trabalho. Então, essa parte da hipnoterapia vem para olhar lá para a infância, o que faltou na infância, que a gente está esperando do outro, às vezes. Aí acaba projetando, muito, né? De uma forma automática. Não sei, assim, por exemplo, o homem ali da relação, de repente, perdeu a sua mãe quando era criança, tudo, e aí ficou com aquele vazio, aquela lacuna ali, né? Exatamente. E aí, às vezes, acaba projetando na esposa, buscando uma mãe, né? E, assim, tem outro ponto também, né, que eu observo, assim, que hoje em dia são muitos mais relacionamentos que não dão certo, né? Que o casal não faz a engrenagem funcionar para um entender o outro ou ceder os pontos. Não sei, né, o que aconteceu, mas eu acho que de um tempo para cá as pessoas se casam e se separam assim muito rápido, né? E às vezes a história está justamente nisso, né, em buscar uma terapia de casal, Exatamente. entender as carências, tudo. Eu penso assim, sabe, Luiz, tirando o desrespeito, o abuso, a violência, né, coisas específicas assim que quando tem esses casos envolvendo, eu até aconselho a separar, assim. Não que eu aconselhe, mas eu faço a pessoa perceber que não dá, porque quando uma mulher, ela tá sofrendo, isso tá bem comum hoje em dia, sofrendo abuso, a gente não sabe o que pode acontecer mais ali. Já perdeu todo o limite de respeito, Perdeu né? o limite de respeito, né? E não é só o abuso de tocar no outro, de espancamento, de violência. Abuso psicológico, financeiro e tantos outros que existem. Verbal, emocional, exatamente. tudo isso. Só né? que maioria das vezes, muitas vezes, o relacionamento não dá certo porque é essa expectativa frustrada. Eu espero do outro aquilo que o outro nem sabe que eu estou esperando, porque a gente não se comunica, e o outro está esperando de mim. E a gente não tem essa troca saudável. Então é melhor separar. Só que o que acontece? A gente traz um padrão de falta, desde que a gente é pequeno, então a gente vai projetar no outro. Se eu tô trocando muito de relacionamento... Não é o outro que tá errado. Então eu tenho que perceber, e a gente consegue perceber sempre, trazer pra consciência, assim, a pessoa que troca muito de relacionamento, tanto homem quanto a mulher, se ele olhar pra trás, todas vão ter um padrão muito parecido de comportamento. Então se eu não curo em mim, eu pego outro igual, só muda o endereço e o rosto. Entendi. A roupagem, né? Porque se eu não curo a minha ferida, como tu falou, né? Um homem que ou perdeu a mãe quando era criança, ou a mãe trabalhava demais e não conseguiu dar toda a atenção que ele precisava, a mente infantil vai perceber o que? Minha mãe não gosta de mim, minha mãe não quer ficar comigo. Às vezes não, às vezes a mãe só tinha que trabalhar e não tinha tempo para dar atenção. Então cresce com aquela carência de mãe e vai na sua jornada ali na adolescência, já começa na juventude nessa busca pela mãe, pelo amor da mãe. E na verdade a gente é completo já, né? A gente tem metade do nosso pai, metade da nossa mãe. E eles deram o que eles conseguiram. Então às vezes é o pai com a mãe trabalhando, ralando para conseguir colocar o pão de cada dia em casa, mas a criança ela não interpreta assim. A criança ela quer carinho, ela quer atenção, ela quer amor. E ela cresce com esse vazio. E o que eu faço, né? Eu faço a pessoa enxergar esse vazio de outra forma. Preencher esse vazio. E quem que sabe o vazio que eu tenho é só eu. Então a única pessoa que consegue preencher sou eu mesma. Então é um trabalho de acolhimento da criança interior que eu faço, que é para isso. Para a gente olhar lá na infância e pegar aquela criança lá que estava perdida no meio dos adultos, sem entender nada do que estava acontecendo. Como eu falei, às vezes o pai e a mãe trabalhavam muito, às vezes a mãe foi mãe solo e daí ralando para conseguir criar e a maioria do tempo fora de casa trabalhando. Mas tem muitos pais que foram negligentes também, né? E eu faço a pessoa voltar para aquele olhar da criança e olhar as coisas diferentes. Como se o adulto fosse lá resgatar, vem cá que agora é eu que cuido de ti.
vai lá buscar nas memórias, lá na raiz, porque essa memória infantil, ela vai perdurar pela vida inteira, ela não se perde, por mais que a gente fale, mas eu não lembro muito da minha infância, mas a memória tá ali, lá... Tá registrado. Né? Registrado, como a gente chama, no subconsciente, fazendo com que tu tenha um monte de bloqueio, um monte de padrão, né, o chamado dedo podre, que as mulheres falam, eu tenho dedo podre, ou até os homens também têm dedo podre. É o quê? É um padrão de pessoas que ela acaba atraindo. Por que ela está atraindo esse padrão? Então, tem alguma coisa a ver lá com a infância, com essas memórias infantis. E eu trabalho bastante também nisso, para quê? Através da hipnose, para que esse vazio seja preenchido e que a pessoa tenha poder de escolher, né? Quem ela quer estar. Não o inconsciente escolha os seus parceiros ou suas parceiras, mas a pessoa escolha um padrão um tipo de pessoa que ela vai se conectar por ela mesma na vida adulta, não porque ela está sentindo uma falta de um pai, uma falta de uma mãe. Então, assim, mesmo que às vezes a pessoa não tenha a memória consciente de algum bloqueio de infância, com esse trabalho, essa ciência da parapsicologia mais a hipnose, é possível conduzir a pessoa a voltar na sua infância e aí a pessoa ativar qual é aquela memória, qual é aquele bloqueio que às vezes ela nem sabe qual é. Isso é incrível. Consegue lembrar. Eu vou compartilhar um caso que eu atendi. Vou compartilhar a experiência, né? Jamais a pessoa. Então, eu atendi uma pessoa que tinha um medo gigantesco de dirigir. Conseguiu tirar a carteira ali, foi bem difícil, mas quando pegou a carteira na mão, não conseguia dirigir de forma alguma. Dentro dos casos que eu já atendi, podia ter ligação com alguma memória de acidente que estava lá atrás, e essa pessoa não lembrava de nenhum acidente de carro, assim. Através da hipnose, dessa regressão de memória, a gente conseguiu lembrar que quando ela era bem pequenininha, bebezinho de colo, ela estava no colo da mãe dentro do carro, e o pai deu uma freada muito brusca com o carro. E ela sofreu um impacto muito grande. E impacto, susto, quando a gente é pego desprevenido, é a forma mais eficaz de gravar um trauma. Entendi. Sempre que a gente é pego desprevenido, a gente grava um trauma muito forte, porque a gente tem um sistema de defesa no nosso corpo. De proteção. Então, quando tu é pego desprevenido, já ativa vários comandos no teu corpo para te proteger daquilo. Então, o que a mente dela gravou? Aquele ambiente, né? Carro é perigoso. Entendi. Ficou ali. Ela não lembrava mais, até eu perguntei, tu lembra de alguma memória de acidente? Alguém da tua família, né, sofreu um acidente, que isso te impactou? Não lembrava. Então, através da regressão de memória, ela lembrou, e ela era um bebezinho de colo, bem pequenininha, mas ficou tudo gravado. É isso, sempre que a gente é pego desprevenido, é uma forma muito, um trauma gravado com sucesso, assim. Teve impacto, foi pego desprevenido, aciona ali um sistema muito poderoso de proteção, de querer te proteger. Acho que já é um mecanismo natural do ser humano. Mecanismo natural do ser humano. Nossa, que interessante. E desde o homem primitivo lá, assim, que ele era pego de surpresa por um leão, né? Hoje em dia são outras coisas, mas o sistema de defesa continua o mesmo. Agora, você falou assim de casos antigos, agora eu tenho uma outra pergunta que é relacionado à atividade paranormal com as histórias de São Francisco. Porque assim, São Francisco do Sul tem muitas lendas, né? Então, assim, eu já ouvi a história do padre, já ouvi a história do hospital. Tem algumas dessas lendas que você acredita que teve alguma história aí de paranormal? Então... Eu não sei. Eu gosto de ouvir as histórias também, né? Eu cresci ouvindo essas histórias. Eu gosto de acreditar que sim. Não queria perder a magia, assim, de toda essa história que foi trazida, né? Dentro da parapsicologia... quando a gente faz um estudo de caso, são hipóteses de paranormalidade. A gente trabalha com hipóteses, né? Então, quando a gente vai estudar, às vezes é igual aquele desenho do Scooby-Doo. Eles, no final, descobrem que o monstro ali, o fantasma, é sempre um ser humano por trás.
Então é meio que isso. Então tem que ir anulando todas as chances daquilo ser algo mais mecânico, algo que está acontecendo. Entendi. E vai descobrindo, né? Daí quando não tem mais nenhuma alternativa, daí tem a hipótese de um fenômeno paranormal. Então para chegar a ser realmente, não, isso aqui é uma hipótese de um fenômeno paranormal mesmo, pode ser que seja. Tem uma baita de uma investigação por trás. Então tem pessoas, inclusive colegas, que foram para esse lado da paranormalidade, assim, mais do que eu, né? Eles pesquisam e gostam até de ir em casarões antigos e fazer até uma medição da energia, assim, né? Com aparelhos e fazer filmagens e tal. Só que às vezes na filmagem passa um fantasma ali na frente da câmera. Depois eles vão ver, tinha uma teia de aranha, assim, a aranha estava se mexendo. Então, às vezes, muitas vezes é isso. E às vezes tem muitas coisas que vai em vídeo também que pode ser montagem. Exatamente. Né? Mas assim... Eu até digo que um parapsicólogo, ele é mais um investigador para desmistificar e tirar o medo das pessoas do que alguém que vai colocar medo. Entendi. E assim, essa questão de acentuação cognitiva fora do padrão. Normalmente a pessoa já nasce dessa forma, a pessoa desenvolve ou a pessoa tem, por exemplo, uma opção de aprender como desenvolver isso. Por exemplo, um parapsicólogo, por exemplo, ele acaba desenvolvendo isso? Nem todos. Não? Eu acredito que a maioria dos parapsicólogos, eles já chegam para estudar parapsicologia porque em algum momento da vida tiveram algum fenômeno de paranormalidade ali, mas não são todos. Entendi. Alguns não tiveram, alguns têm medo, inclusive. E porque muitos não vão para essa linha da paranormalidade. De uma turma inteira que se forma assim, não são todos que vão. Alguns vão para práticas integrativas, alguns vão para neurociência, que eu gosto também bastante, ciência mental, mas não vão tanto para paranormalidade. Mas a paranormalidade, a pessoa pode nascer assim, a pessoa pode buscar desenvolver, e a pessoa também pode acabar tendo por conta de fatores de predisposição ali. Por exemplo, quando a pessoa está passando por um momento em que ela está psicologicamente muito abalada, pode ser que ocorra um fenômeno de paranormalidade. Não quer dizer que vai ocorrer, mas esse é um dos fatores de predisposição. Pode desencadear uma situação isolada ali. Quando a pessoa está com uma alimentação muito baixa, assim, fazendo um jejum. Entendi. Então, quanto menos a pessoa come, se alimenta, por que é feito os jejuns espirituais, né? Muitas pessoas fazem. Porque quando tu não se alimenta tanto, tu consegue se conectar mais com a espiritualidade. Tu não fica tão denso, tão na matéria. Engraçado que assim, várias linhagens assim, espirituais ou religiosas utilizam do jejum, né? Várias. Tanto espíritas quanto até católicos, evangélicos, sim, né? Entram no momento ali de jejum. Até os povos indígenas, né? Eles têm as dietas, então, se for ver, são várias crenças distintas, mas que utilizam do jejum. Então, o jejum, ele é uma forma de te conectar mais com a espiritualidade mesmo. Então, é um fator de predisposição. Eu teve um momento da minha vida em que eu dormia e tinha muito desdobramento, assim. Muito. Eu tava ficando assustador. E eu conversei com um professor meu, falei, o que eu posso fazer, assim, pra eu deitar e ter uma noite de sono boa? Ele falou, come alguma coisa bem industrializada, que deve te aterrar bem aqui. Então a alimentação ela também está ligada diretamente a essas questões. E daí eu comecei uns dias ali, eu não tinha hábito, eu não me alimentava bem e à noite não me alimentava nada. Então eu comecei a ter o hábito de me alimentar. E antes de dormir, assim, pelo menos alguma coisa eu comia e daí parou, porque eu não queria ter, né? Olha, e tem o caminho inverso, por exemplo, uma pessoa que não está sonhando nos últimos meses, assim, uma alimentação que ela ou não se alimentar para de repente voltar a sonhar, por exemplo?
quanto menos alimentação ela tiver antes de dormir, menos energia vai ser gasto para estar digerindo aquele monte de comida, né? E aí então, essa fica mais fácil isso, facilitar. Exatamente. Ah, muito bom. E hoje em dia, assim, como que é o seu trabalho? Você atende aonde? Você atende as pessoas, tipo, na casa delas, na empresa, no consultório? Eu tenho 2 ambientes de trabalho. Tá. Eu trabalho numa clínica aqui em São Francisco do Sul, na Clínica Maternage. Tem outros profissionais. Clínica Maternage. Maternage. Tá. Existem outros profissionais que trabalham lá. Tem psicóloga, neuropsicóloga, fisioterapeuta, tem médico. E tem a parte de estética, então é bem legal. Assim, é como se fosse uma clínica multidisciplinar, que tem vários multidisciplinar. profissionais. Poxa, que bacana. E eu atendo lá, e de vez em quando eu também atendo no Espaço Terapêutico Oca do Índio. E eu tenho atendido nesses 2 ambientes. Hoje eu atendo online também. Olha, online também. E mesmo online, as técnicas de hipnoterapia, de relaxamento mental, de regressão, são super seguras, né? Até porque não tem como a pessoa não voltar. Tem gente que pergunta, Isa, e se eu não voltar? Eu digo, não tem como tu não voltar, porque tu não foi para lugar nenhum. Tu só tá lembrando alguma coisa, trazendo para cá a memória. Né? Então, é super seguro. Tem pessoas que têm segurança de fazer online um atendimento, né? Por conta de ter medo de entrar num estado de hipnose e não voltar, mas isso não acontece. É tudo muito seguro e o meu atendimento também não se resume a técnicas, né, somente de hipnose, de relaxamento mental, de regressão de memória. Muitas vezes com uma conversa trazendo para a consciência e ressignificando velhos padrões e mostrando novos caminhos, novos pontos de vista. A pessoa já consegue trazer do inconsciente para o consciente. Quando a gente consegue fazer isso, a gente já está dando um passo bem à frente, né? Que bacana, muito bom de saber. E me diz uma coisa, as pessoas que queiram entrar em contato com você pode falar assim como que é mais fácil, se é por Instagram, WhatsApp? O meu Instagram, né? Tem meu Insta, na minha biografia eu tenho link para o meu WhatsApp, então as 2 formas são... Tá bom, maravilha. Depois eu vou deixar na descrição, também nas legendas, para que pessoas que se interessaram assim por esse bate-papo nosso e querem saber mais ou querem de repente um atendimento contigo possam estar entrando em contato com você, tá bom? Antes da gente finalizar assim esse bate-papo, eu quero saber se você quer deixar alguma mensagem também assim final para as pessoas que estão aí ouvindo esse bate-papo nesse sentido. Eu quero dizer para as pessoas buscarem sempre se conhecer, né? Seu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele liberta. Nenhuma depressão, ansiedade, né? Nenhum problema psicológico, ele precisa ser levado para a vida inteira. Eu saí, venci a depressão e as pessoas conseguem vencer sim. E eu sou uma das milhares de pessoas que estão aí para auxiliar, para mostrar esse caminho de autocura. E sempre é autocura, autoconhecimento, que somos nós por nós mesmos. As pessoas são apenas canais para trazer esse entendimento, né? E para possibilitar esse caminho de cura. Então é isso, busquem se autoconhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se liberta. Maravilha, Isa, foi um prazer enorme poder ter esse bate-papo aqui. Tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas que de repente estão precisando ouvir essas mensagens para esse despertar, para essa nova consciência, essa nova vida, tá bom? Valeu, gratidão. Gratidão, Luiz. Isso aí. Já pensou em encontrar todos os tipos de serviços em publicidade e marketing para a sua empresa em um único lugar? Desenvolvimento de sites, e-commerce, campanhas de links patrocinados, spots comerciais, sala de podcast, produção musical e produção audiovisual. Agora você encontra tudo isso e muito mais em uma única agência. Estúdio Inca Web Produtora, localizada em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Acesse nosso site www.estudioinca.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 47 3307 9953. Estúdio Inca.